Bem-vindos ao novo episódio de Entre o Ser e o Fazer. Eu sou André Boni, psicólogo humanista existencial. No episódio anterior, conversamos sobre o ócio como resistência. Exploramos como aquele tempo aparentemente vazio pode ser um espaço potente de reconexão com nós mesmos e com os outros, um antídoto necessário contra a aceleração constante. Mas é importante deixar claro o seguinte: o ócio não é uma bala de prata contra a sociedade do desempenho. Ele sozinho não desfaz a equação que nos ensinaram, a de que o nosso valor está atrelado ao que produzimos. Ele cria o silêncio necessário para ouvir, mas não responde sozinho à pergunta mais assustadora que pode ecoar nesse silêncio. Mas e se, ao fazer essa pausa, ao nos permitirmos esse ócio, a única pergunta que ecoar for: quem sou eu quando não estou produzindo? E se, ao tirar a nossa capa da performance, nos sentirmos perdidos? Essa investigação, assustadora porque mexe com os alicerces do que aprendemos a acreditar sobre nós mesmos, mas profundamente libertadora porque, ao enfrentá-la, recuperamos a autoria das nossas próprias vidas, que vamos fazer hoje. Por que será que confundimos tanto quem somos com o que entregamos? O que acontece quando uma falha profissional vira uma crise existencial? E como podemos nos desvincular dessa equação que reduz nosso valor aos nossos resultados? Hoje, no episódio 7, vamos mergulhar fundo nessa questão. Performance como valor. Quem sou eu sem meu resultado? Vivemos em uma cultura que não apenas valoriza o desempenho, mas confunde performatividade com valor humano. E o que isso significa na prática? Significa que, desde muito cedo, aprendemos uma equação perigosa: que somos amados, reconhecidos e validados na medida em que correspondemos a expectativas. Boas notas, elogios por comportamento adequado, comemorações por conquistas, tudo isso vai ensinando sutilmente que o afeto e o autorreconhecimento são condicionais, ou seja, um depende do outro, que eles dependem do que fazemos e alcançamos. Vamos falar do exemplo de uma criança com as suas notas escolares. Imagine que essa criança tira uma nota 10 e é recebida com abraços, festa e uma frase de "que orgulho", esse tipo de coisa. No outro dia, numa outra prova, ela tira um 5 e é recebida com um olhar de decepção e "você pode fazer melhor". A mensagem internalizada não é sobre aprender matemática, por exemplo. A mensagem que a criança internaliza é: quando performo bem, sou amado ou amada. Quando não performo, sou menos digno ou digna de amor. Do ponto de vista da psicologia humanista existencial, qual seria uma postura diferente? Então, é assim: não se trata de ignorar o baixo rendimento ou fingir que não importa. Trata-se de separar o valor da pessoa do resultado da sua ação. Uma resposta alinhada com Carl Rogers, por exemplo, focaria na aceitação incondicional e no suporte à experiência da criança. Poderia soar mais ou menos assim: nota 10, que legal, que conquista bacana. Você deve estar se sentindo muito feliz e orgulhosa. Vamos comemorar juntos? Já a reação para a nota mais baixa poderia ser assim: nota 5, vi que você está chateada. Quer me contar o que aconteceu? Como posso te ajudar a entender melhor essa matéria? Percebe a diferença? Na primeira resposta, o foco está apenas no resultado. Que orgulho da sua nota. Na segunda, o foco está na pessoa e na experiência dela. Vi que você está chateada. Como posso te ajudar? Rogers diria que a função dos pais e de qualquer relação saudável é oferecer consideração positiva incondicional.
Isso não significa aprovar todos os comportamentos, mas sim afirmar que o valor fundamental da pessoa nunca está em jogo, independentemente de sucessos ou fracassos. É a diferença entre dizer você é inteligente porque tirou 10, valor condicional, e você é curiosa e dedicada e isso te levou a tirar 10. Reconhecer as qualidades do ser que levaram a um fazer. Dessa forma, a criança internaliza: meus pais me amam e me valorizam mesmo quando eu falho. Meu valor não está na minha nota, está em quem eu sou. Ela aprende a se esforçar não por medo de perder amor, mas por um desejo saudável de aprender e crescer, sabendo que sua base afetiva está segura. Esse é o mecanismo das condições de valor, conceito central de Carl Rogers. Rogers explica que, ao longo da vida, introjetamos essas condições. Elas se tornam uma voz internalizada que dita: você só será valioso se for produtivo, bem-sucedido, útil. E assim, não precisamos mais de um chefe ou de pais exigentes. Nós nos tornamos os próprios fiscais. E é aí que entra a ideia do filósofo Byung-Chul Han sobre a sociedade do desempenho. Han diz que saímos da sociedade disciplinar, que punia quem não estava conforme as regras, e entramos na sociedade do desempenho, que nos incentiva a sermos nossos próprios exploradores. Não é mais você deve, mas você pode. E esse poder parece liberdade, mas na verdade é uma pressão ainda mais sutil e totalitária, porque somos nós mesmos que estamos no comando da cobrança. Um outro exemplo que podemos dar é sobre o auto-boicote. Pense num profissional que, mesmo após um dia exaustivo de trabalho, sente que precisa fazer um curso online à noite. Não porque o chefe mandou, mas porque a voz internalizada sussurra: você pode render mais, os outros estão evoluindo, você está ficando para trás. Ele não está mais sendo explorado por um patrão, ele está se auto-explorando, movido pelo medo de não ser suficiente. Esse processo nos leva ao que Friedrich Nietzsche chamava de internalização de valores. Para ele, a moral não é algo dado por Deus, por exemplo, é construída socialmente. E a pior forma de escravidão é quando incorporamos valores externos como se fossem nossos, sem questionamento. Vivemos sob um jugo que nós mesmos nos impomos. Essa pode ser uma das razões porque a psicóloga Márcia Tassinari observa em seu consultório tantas pessoas com queixas de vazio e angústia. Elas chegam dizendo coisas como: não sei quem eu sou fora do meu trabalho, se não estou produzindo me sinto um nada, só me sinto em paz no domingo à noite se a semana toda foi produtiva. Elas não estão doentes, estão confusas. Confundiram a personagem profissional, aluno dedicado, provedora, com a pessoa. E quando a personagem fraqueja, a pessoa inteira desmorona. É por isso que a pergunta que fica é tão crucial. Quando o fazer se torna tão denso que ocupa todo o espaço do ser? Quando a máscara da performance cola tanto no rosto que esquecemos que ela era um dia apenas uma máscara. Martin Heidegger nos fala do modo impessoal, a vida vivida no piloto automático, seguindo scripts sociais, sem autenticidade. Quando sua identidade está fundida à performance, você vive no modo impessoal o tempo todo. Você é o que você faz. E quando algo ameaça esse fazer, um fracasso, uma demissão, uma doença, a crise é inevitável. Não é só uma crise profissional, é uma crise existencial. Quem sou eu se não sou mais a pessoa que entrega? É aí que o filósofo Jean-Paul Sartre nos ajuda a entender o que está por trás desse sofrimento com um conceito fundamental: a má-fé. E o que é a má-fé? De forma simples, a má-fé é o ato de terceirizar a responsabilidade por quem você é. É quando você age como se a sua identidade, suas escolhas e a direção de sua vida não fossem de sua autoria,
mas sim algo decidido por ou para você por forças externas. Como isso funciona na prática? A pessoa em má fé usa um mecanismo de defesa existencial. Ela se coloca no papel de vítima ou de produto das circunstâncias, negando o seu próprio poder de autoria. Ela se trata como um objeto que foi fabricado pelo mundo e não como um sujeito que constantemente interpreta e reage ao mundo. Podemos citar alguns exemplos de como a má-fé terceiriza a responsabilidade. Uma pessoa que diz: "Meus pais me criaram assim." Onde está a má-fé? A pessoa usa a criação como uma sentença final e imutável. Ela age como se não tivesse nenhuma agência para, na vida adulta, questionar padrões, fazer terapia e escolher ser diferente, por exemplo. O que o Sartre diz sobre isso? Que a sua criação te influenciou, sim, profundamente. Mas quem você é hoje é resultado de como você reage a essa criação. Você escolhe, mesmo que inconscientemente, perpetuar ou quebrar esses padrões. A responsabilidade é sua agora, exclusivamente. Um outro exemplo do mundo corporativo, uma pessoa que diz: "Minha empresa me exige isso" ou "Meu chefe não me valoriza." Onde que aparece a má-fé nessas frases? É a pessoa que se coloca como um simples robô que precisa atender às demandas externas. Ela nega a sua capacidade de estabelecer limites, de negociar, de buscar outro emprego ou até de questionar se aquilo combina com seus valores. E o que o Sartre diz sobre isso? Você permite que a empresa te exija isso. Você aceita a falta de valorização. Você é cúmplice da situação. Assumir isso é assustador, porque significa que você tem o poder e responsabilidade de mudá-la. E qual é o resultado da má-fé? Ao terceirizar essa responsabilidade, a pessoa alcança um alívio temporário da angústia que a liberdade traz. Porém, o preço que acaba pagando é muito alto, porque a pessoa se sente fraca e à mercê dos outros, ela culpa os outros, os pais, o chefe, a sociedade, pela sua infelicidade, e ela vive uma vida que não é verdadeiramente sua, seguindo um roteiro que acredita ter sido escrito por terceiros. Em resumo, a má-fé é o ato de se entregar à ilusão de que você é um barco à deriva no oceano da vida, quando na verdade você é um navegador que está a todo momento segurando o leme e escolhendo ou não para onde virar, mesmo nas tempestades que você não escolheu enfrentar. Assumir a responsabilidade não é sobre culpa, é sobre autoria. É entender que, por pior que seja a situação, a resposta que você dá a ela ainda é sua, e é nessa resposta que sua liberdade e sua dignidade residem. Gabriel Maffou, professor e pesquisador da psicologia existencial, lembra que é justamente nesse momento de crise, quando as identidades fixas desmoronam, que mora a possibilidade de reinvenção. A angústia que sentimos não é um sinal de doença, é um sinal de que estamos tocando na nossa liberdade. A pergunta "quem sou eu sem meu resultado?" tira o disfarce da má-fé e nos força a encarar. Se não somos o nosso cargo, nossa nota, nosso salário, então quem somos? E a resposta não está pronta. Ela está esperando para ser criada, escolhida e vivida por nós. Carl Rogers, pai da abordagem centrada na pessoa, oferece um antídoto para essa confusão entre o ser e o fazer. Ele chamou de autoaceitação incondicional. Mas o que significa isso na prática do dia a dia? Significa aprender a se relacionar consigo mesmo com a mesma base de aceitação que um bom terapeuta ou um cuidador ideal teria. Você se oferece apoio, escuta e valor simplesmente porque você é e não porque você faz. Não é sobre fugir da realidade e ignorar suas falhas. É sobre mudar o foco do julgamento para a curiosidade. Em vez de perguntar por que eu falhei, com raiva, perguntar o que está por trás dessa falha, com gentileza. Vamos pensar em alguns exemplos. O número 1,
um projeto que não deu certo. Numa mente condicionada, possivelmente a pessoa pensaria: eu sou um fracasso completo, nunca vou conseguir nada direito. A pessoa está se definindo pela falha que ela cometeu. Quando a gente pensa na autoaceitação incondicional de Rogers, uma possibilidade de pensamento da pessoa seria: esse projeto não deu certo como eu esperava. Fico frustrado e tudo bem sentir isso. O que posso aprender com isso? Que recursos eu preciso para tentar de outro jeito? A pessoa valida a emoção, separa a ação do ser e busca aprendizado. Um segundo exemplo pode ser aquele dia que a pessoa tem baixa produtividade. Numa mente condicionada, ela talvez pensasse assim: eu desperdicei meu dia, não fiz nada de útil, não mereço descansar agora. A pessoa se pune. Com a autoaceitação incondicional de Rogers, talvez a pessoa pensasse assim: hoje foi um dia com menos energia, talvez meu corpo e minha mente precisassem de uma pausa, tudo bem ter dias assim, amanhã é uma nova oportunidade. A pessoa se oferece permissão e compreensão. E como podemos praticar isso? Rogers diria que o primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Notar quando essa voz crítica e condicionada aparecer e, gentilmente, oferecer uma resposta mais acolhedora. Não é sobre acreditar numa mentira positiva, mas sobre tratar a si mesmo com a mesma dignidade básica que você trataria um amigo querido em dificuldade. É dessa relação de respeito incondicional por si próprio que brota a coragem para sermos imperfeitos, tentarmos coisas novas sem medo paralisante do fracasso e finalmente nos libertarmos da tirania da performance. Desvincular o valor de performance não é sobre seguir um manual ou uma lista de coisas para fazer. Não se trata de trocar uma performance por outra. Isso seria apenas continuar na mesma lógica. A proposta aqui, alinhada com Rogers e Sartre, é outra. É sobre mudar a pergunta que nos orienta a vida. Em vez de nos perguntarmos o que eu devo fazer para ser valioso, podemos perguntar o seguinte: o que eu sinto quando não estou tentando provar nada para ninguém? Quais são os meus desejos mais genuínos que foram abafados pela necessidade de performar? Como posso me relacionar com os meus erros, não como fracassos, mas como expressões de uma tentativa honesta de viver? Isso não é um exercício de positive thinking, é um exercício de coragem existencial. Sartre nos lembraria que, ao fazer essas perguntas, estamos assumindo a liberdade angustiante de que não há um roteiro pronto, não há uma essência pré-definida de quem você deve ser. Você está se dando a permissão de se inventar e de descobrir a partir das suas próprias experiências e escolhas. Esse olhar é o primeiro ato de coragem. É a partir dele que podemos agir de forma diferente no mundo. Rogers complementaria que esse é o caminho para nos tornarmos pessoas em funcionamento pleno. Pessoas cujas ações nascem de uma fonte interna de valores e desejos e não de uma reação ansiosa a expectativas externas. E que essa jornada de autodescoberta raramente é feita sozinha. Ela é facilitada quando encontramos alguém, um terapeuta, um amigo, um parceiro, que nos oferece aceitação positiva incondicional, nos mostrando como fazer o mesmo por nós mesmos. Portanto, o convite deste episódio não é para que você faça algo, é para que você ouse olhar para si mesmo com uma nova qualidade de atenção, uma atenção curiosa, gentil e, acima de tudo, incondicional. É um convite para que você se surpreenda com quem você é quando tira a capa da performance e simplesmente existe. A resposta para quem sou eu sem meu resultado não está aqui comigo. Ela só pode ser encontrada no silêncio desse olhar e nas ações que surgirem a partir dele, nesse espaço que você criar para si mesmo. Redescobrir quem somos além dos resultados é um ato de coragem e de resistência.
é recusar a redução da vida a números, métricas e entregas. É lembrar, com Rogers, que por baixo de todas as camadas de performance existe um organismo sábio com uma tendência atualizante que, se ouvida, nos guia em direção a uma vida mais plena e integrada. Um self que merece existir sem pedir licença. No próximo episódio, vamos desdobrar como essa pressão por performance se materializa no nosso dia a dia através da fragmentação do tempo. Como vivemos entre alarmes, notificações e metas, e o que isso faz com nossa capacidade de estar presentes. A gente se vê lá. Um abraço a todos.